Uma boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus, aqui em Água Doce, na República Mexicana. Para isso eu quero ler no livro de Gênesis, capítulo 2. Vejamos, capítulo 2, versículos 7 ao 9, aonde diz: Então o Senhor Deus formou ao homem do pó da terra e soprou em seu nariz fôlego de vida, e o homem foi feito um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e colocou ali ao homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez nascer da terra toda árvore deliciosa à vista e boa para comer, também a árvore de vida em meio ao jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Que Deus abençoe nossos corações com a sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se assentar, por gentileza. Nós lemos aqui o relacionado ao princípio do ser humano aqui na Terra, em um corpo humano. E podemos ver que Deus colocou o ser humano no jardim do Éden, onde diz que houve uma árvore chamada árvore da vida, e houve outra árvore chamada árvore da ciência do bem e do mal. Para poder compreender este mistério da árvore da vida, vejam vocês, é este o tema que temos para esta ocasião, é a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Para poder compreender este mistério destas árvores que estavam ali no jardim do Éden, vamos pela Escritura e também vamos aqui pelas mensagens pregadas pelo reverendo William Marion Branham, para que possamos assim compreender este mistério da árvore da vida e da árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida aparece 3 vezes no livro do Gênesis e 3 vezes no livro do Apocalipse. E agora, vejam o que o reverendo William Marion Branham falou sobre esta árvore na página 102 do livro das 7 etapas ou eras da Igreja Gentil. Ele diz: a árvore da vida não é esta uma expressão formosa? É mencionada 3 vezes no Gênesis e 3 vezes em Apocalipse. É a mesma árvore e simboliza a mesma coisa em cada uma das 6 Escrituras. Simboliza a mesma coisa e é a mesma coisa. Segue dizendo, mas o que é a árvore da vida? Agora, em primeiro lugar, temos que saber o que é que significa árvore. Em Números, capítulo 24, versículo 6, quando Balaão descreveu a Israel, disse que eram como árvores plantadas pelo Senhor. Árvores, através da Escritura, se refere a pessoas, como é dito no primeiro Salmo. Sendo assim,
A árvore da vida tem que ser a pessoa da vida, que é Jesus. Agora, haviam duas árvores em meio ao jardim do Éden. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore da ciência do bem e do mal. O homem haveria de viver através da árvore da vida e não deveria tocar na outra árvore, senão ele morreria. Mas o homem pegou da outra árvore. E quando fez, a morte entrou nele através do seu pecado e ele foi separado de Deus. Agora, aquela árvore ali no jardim do Éden, aquela árvore que era a origem da vida, era Jesus. Em São João, capítulo 6 ao 8, Jesus se apresenta como a origem da vida eterna. Ele mesmo disse que ele era o pão do céu. Ele falou do oferecer a si mesmo, dizendo que se algum homem comesse dele, nunca morreria. Ele proclamou que conhecia Abraão e que antes que Abraão existisse, ele já existia. Ele profetizou que ele mesmo lhes daria água viva e que todo aquele que bebesse daquela água nunca jamais teria sede, mas que viveria eternamente. Ele se mostrou como o grande eu sou. Ele é o pão de vida, o poço de vida, o ser eterno, a árvore da vida. Ele esteve ali no jardim, em meio ao jardim do Éden, assim como também estará em meio ao paraíso de Deus. E na página 103, vamos ler, aqui na metade dela, diz, bem, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore da ciência do bem e do mal também é uma pessoa, ou seja, é outra pessoa. Não pode ser de outra maneira. Sendo assim, o ser justo e o maligno estavam ali, lado a lado, em meio ao jardim do Éden. Diz, Ezequiel capítulo 28, versículo 13 diz, estava no Éden, no jardim de Deus. De quem estava falando? De Satanás. Aqui é onde recebemos a verdadeira revelação da semente da serpente. Aqui está o que verdadeiramente aconteceu no jardim do Éden. A palavra diz que Eva foi enganada pela serpente. Ela, em realidade, foi seduzida pela serpente. É dito em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente era astuta, mais que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aquela besta era tão semelhante a um ser humano, mas era totalmente animal, até o ponto em que podia racionar e falar. Ela era uma criatura que ficava em pé eretra e se encontrava entre o chimpanzé e o homem, mas era mais semelhante ao homem e era tão semelhante ao ser humano que a sua semente se uniu com a semente da mulher e fez com que ela a concebesse. Quando isso aconteceu, Deus amaldiçoou a serpente. Ele mudou todos os ossos no corpo da serpente, de maneira que ela teve que se arrastar como uma víbora. A ciência pode se esforçar até onde tentar, mas nunca vai encontrar o elo perdido. Deus teve cuidado nisto. O homem é sábio e pode ver alguma relação entre o homem e o animal e procura o provar através da evolução. Não existe tal evolução, mas o homem e o animal se misturaram. Este é um dos mistérios de Deus, que permaneceu escondido, mas aqui está revelado. Aconteceu lá, em meio ao Éden, quando Eva rejeitou a vida para aceitar a morte. Agora, vejam como a árvore da vida era Cristo e a árvore da ciência do bem e do mal era o maligno. E vejam,
como a árvore da ciência do bem e do mal se manifestou. O diabo, o maligno, através da serpente, e enganou a Eva. Agora, o ser humano, todavia, não podia comer da árvore da vida, porque a árvore da vida tinha que se manifestar em carne humana. E a árvore da vida, que é Cristo, todavia, estava em seu corpo teofânico. Portanto, o ser humano todavia não podia comer da árvore da vida e viver eternamente. Agora, quando o homem pecou, ele foi tirado do jardim do Éden, para que não esticasse a sua mão e comesse da árvore da vida e vivesse eternamente como um pecador e fosse um instrumento do diabo e assim destruísse a obra de Deus. Agora, podemos ver qual é a árvore da vida e qual é a árvore da ciência do bem e do mal. E agora, vamos continuar. Vejamos. Vejam, na página 108, Livro das Eras, diz, o nosso irmão Branham, o precursor da segunda vinda de Cristo, diz, vamos começar com o fato de que existem duas árvores em meio ao jardim. A árvore da vida era Jesus. A outra árvore definitivamente era Satanás, porque causou o que veio como fruto daquela árvore. Agora vejam como ali estavam as duas árvores. Estavam elas em espírito. Jesus estava em espírito. O diabo também estava em espírito, mas o diabo pegou um corpo de carne. Não pôde criar um corpo humano e pegou um corpo de carne de um animal que era muito semelhante com o ser humano, a serpente. E entre esta raça da serpente haviam serpentes machos e serpentes fêmeas. E encontramos que o diabo se encarnou em uma serpente macho. E aí trouxe o problema para a raça humana. Agora, vejam vocês como também Cristo algum dia se faria carne, se encarnaria. E então o ser humano poderia comer da árvore da vida. E quando veio em sua primeira vinda em carne humana, vejam vocês como ele disse, eu sou o pão de vida que desci do céu, e o que come deste pão viverá eternamente. Ele também disse, minhas palavras são espírito e são vida, e o que ouve minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna, e não virá condenação, mas passou de morte à vida. Também podemos ver como ele se identificou como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus Cristo disse. Também ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Vejam agora como Cristo se identificou como o ser eterno. E agora, Cristo oferece a oportunidade ao ser humano de comer dele. Por isso ele disse, o que não comer a minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si mesmo. Mas o que come minha carne e bebe o meu sangue, vejamos como nos diz. Isso está aqui pelo capítulo... Vejamos qual capítulo é. Deve estar aqui pelo capítulo 10. Ou 6. Capítulo 6. Vejam como nos diz. Capítulo 6, versículo
47 em diante, na verdade eu vos digo, o que crê em mim tem vida eterna. Eu sou o pão de vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Então os judeus contendiam entre si, dizendo: como este pode nos dar a comer sua carne? Jesus lhes disse: na verdade, em verdade eu vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue, não tereis vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. O que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Como o Pai vivente me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também o que come de mim, ele também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como os vossos pais que comeram maná e morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Por quê? Porque Cristo é a árvore da vida. E Cristo vindo em carne humana, a árvore da vida vindo em carne humana e morrendo na cruz do Calvário, encontramos que realizou a nossa redenção, tomou os nossos pecados, morreu por eles. E então, quando nós cremos em Cristo e o recebemos como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Jesus Cristo e recebemos o seu Espírito Santo, estamos comendo de Cristo e estamos recebendo vida eterna. E entramos para a vida eterna. Assim foi de era em era. Vejam vocês como Cristo lhe deu seus filhos de si mesmo. E temos comido da árvore da vida de era em era, comendo a palavra em cada era. E recebendo assim a Cristo como nosso Salvador, e lavando os nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E agora, para o último dia, os que partiram têm a promessa, que se comeram da carne de Cristo e beberam o seu sangue, receberam a Cristo como seu Salvador, creram em seu sacrifício na cruz do Calvário e lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam o seu Espírito Santo. Para o último dia, eles têm a promessa, se eles morreram, que serão ressuscitados em corpos eternos. E os que estamos vivos, quando vimos os mortos em Cristo ressuscitados, seremos transformados. Quem? Os que estaremos comendo a carne de Cristo e bebendo o seu sangue neste último dia. E assim recebemos a Cristo como nosso Salvador, lavando os nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, e recebemos o seu Espírito Santo, e temos a promessa de uma transformação para este último dia. Agora, se algum dos nossos for antes, não tem nenhum problema. Ele é da nossa era, e ele regressará à nossa era, e será uma testemunha da ressurreição. E agora, para o último dia, vejam vocês, Cristo segue sendo a árvore da vida. Em Apocalipse, capítulo 2, e versículo 7, tem uma promessa muito importante aqui, a qual não podemos passar por alto. Diz:
O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ele daria a comer da árvore da vida, a qual está em meio ao paraíso de Deus. De era em era, tivemos a árvore da vida, que é Cristo, em meio à sua igreja. Mas também vimos que tem estado a árvore da ciência do bem e do mal. Tem estado o anticristo em meio ao cristianismo manifestado e aparece, vejam vocês, aparece nos selos 1, 2, 3 e 4, vindo em um cavalo, o qual em cada um destes selos muda de cor. E os que receberam o anticristo, encontramos que estiveram comendo do quê? Da árvore da ciência do bem e do mal. Mas os que receberam a Cristo e estiveram recebendo a sua palavra para cada era, estiveram comendo de Cristo, a árvore da vida. Agora, assim como Eva foi enganada e pecou e comeu da árvore da ciência do bem e do mal, vejam o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo, falando com relação ao cristianismo, diz na página 186 do livro das 7 eras, 186 e 187 diz: qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, veio na planta e então no fruto. E isso está conforme a Gênesis, capítulo 1, versículo 11, onde Deus disse, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore que dê fruto, segundo o seu gênero, que a sua semente esteja nele, sobre a terra. E assim foi. Qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, veio na planta e então no fruto. A mesma lei se aplica à igreja hoje em dia. Qualquer semente que começou na igreja virá e será igual à semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira noiva, igreja, a semente de Cristo, chegará à pedra fundamental, ou seja, a pedra angular. E ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Eles que estão na noiva serão tão iguais a ele, que vão refletir sua própria imagem. Esta é a maneira para ser unidos com ele. Eles serão um. Eles serão a mera manifestação da palavra do Deus vivente. Denominações, semente falsa, não podem produzir isto. Eles produzirão seus credos e dogmas misturados com a palavra. Este cruzamento produz um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, era a palavra semente falada de Deus. Lhe foi dado uma esposa para se reproduzir. Para isso, lhe foi dado uma esposa para se reproduzir, para produzir outro filho de Deus. Mas ela caiu. Ela caiu por se misturar. Ela fez com que ele morresse. Ao segundo filho, Jesus, que é o segundo Adão, ao segundo filho, Jesus,
também uma palavra semente falada de Deus lhe foi dada a uma noiva, assim como aconteceu com Adão. Mas antes que ele pudesse se casar com ela, ela também havia caído. Ela, como a esposa de Adão, foi colocada à prova para ver se creria na palavra de Deus e teria vida, ou duvidar da palavra e morrer. Ela duvidou, deixou a palavra e por isso morreu. De um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra, Deus apresentará a Cristo uma noiva amada. Ela é uma virgem da palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo, nem dogma feito pelo homem. Por e através dos membros da noiva será cumprido tudo o que foi prometido por Deus, que deveria ser manifestado na Virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria, e esta palavra prometida era Ele mesmo, que haveria de ser manifestado. Deus foi manifestado. Ele mesmo trabalhou naquele tempo e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Foi um anjo que lhe havia trazido a mensagem, e a mensagem daquele anjo foi a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquele tempo tudo o que estava escrito com relação a ele, porque ela aceitou sua palavra. Os membros da noiva virgem o amarão, e eles terão suas virtudes, porque ele é sua cabeça, e todo poder lhe pertence. Eles estão sujeitos a ele, assim como os membros do nosso corpo estão sujeitos à nossa cabeça. Note a harmonia entre o Pai e o Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiramente lhe fosse mostrado pelo Pai. São João 5,19. Esta harmonia agora haveria de existir entre o noivo e a noiva. Ele ensina a ela a sua palavra de vida. Ela recebe e nunca duvida. Sendo assim, ninguém a poderá danificar, nem mesmo a morte, porque se a semente fosse semeada, a água a fará brotar novamente. Aqui está o segredo desta coisa. A palavra está na noiva, assim como esteve em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela realiza o mandamento da palavra em seu nome, porque ela tem um assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e chega a acontecer. Assim como uma semente que é semeada e regada e chega à colheita madura, cumprindo o seu propósito. Aqueles que estão na noiva fazem apenas a sua vontade. Ninguém pode fazer com que procedam de outra maneira. Se não tenham assim, diz o Senhor, ficam calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles, fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou sua obra estando aqui em seu ministério terreno. Sendo assim, agora atua em e através da noiva. Ela sabe disso, porque não era o tempo para fazer certas coisas que agora têm que ser feitas. Mas ele agora, através da noiva, dará cumprimento a essa obra que deixou para este tempo em particular. Agora, vejam como Cristo colocou em sua noiva diferentes ministérios. Colocou 7 ministérios para a sua igreja durante e para as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E através desses ministérios, Cristo atuou em sua noiva, em sua igreja. E para a era da pedra angular, coloca o ministério de seu anjo mensageiro, onde manifesta, opera os ministérios de Moisés e Elias. E
Assim é como a noiva de Jesus Cristo, a igreja noiva de Jesus Cristo, terá o cumprimento de todas estas promessas que correspondem ao último dia. É assim como Cristo estará manifestado em sua igreja, a árvore da vida. Cristo em sua igreja, trazendo o cumprimento de tudo o que ele prometeu. E vejam vocês que, através dos membros do corpo místico de Cristo, é que ele cumpriu suas promessas para cada era. E para cada era, teve um membro do corpo místico de Cristo como mensageiro desta era, em cada era da igreja gentia. E para o último dia terá dos membros do corpo místico de Cristo um mensageiro também, no qual Cristo cumprirá suas promessas correspondentes ao último dia. E por isso será através do corpo místico de Cristo, porque este anjo mensageiro de Jesus Cristo será parte do corpo místico de Jesus Cristo. E através desse mensageiro, Cristo, árvore da vida, no último dia estará nos dando do fruto da árvore da vida para comer, da árvore da vida nesse último dia. E em Apocalipse capítulo 10, versículos 1 a 11, Cristo, o anjo forte, aparece descendo do céu, árvore da vida vindo, e agora vem com o livro aberto dos 7 selos. E em Apocalipse capítulo 10, vejam vocês, dá este livrinho a João, o apóstolo, o qual é tipo e figura da igreja de Jesus Cristo no último dia, encabeçada a igreja de Jesus Cristo em Jesus Cristo, manifestado em seu anjo mensageiro. Portanto, estará na terra no último dia, não João o apóstolo, mas a igreja de Jesus Cristo, sob o ministério do anjo de Jesus Cristo. E porquanto a palavra sempre vem ao mensageiro da igreja de Jesus Cristo em cada era, a palavra Cristo virá ao seu anjo mensageiro no último dia. E ele é o que recebe o livro dos 7 selos aberto. E ele é o que o come no último dia. E o que profetiza no último dia. E ele é o que compartilha conosco este alimento espiritual. Ele é o servo fiel e prudente que nos dá este alimento espiritual que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dá para ele e para todos nós. E assim estamos comendo neste último dia da árvore da vida, para em breve ser transformados e raptados conforme a promessa de Jesus Cristo. Podemos ver agora que depois de ter crido em Cristo como nosso Salvador e ter recebido o seu Espírito e ter nascido no corpo místico de Cristo, para esse último dia, Cristo nos daria este título de propriedade para que o comamos. E isso ele o faria dando ao seu anjo mensageiro, e ele o pegando e o comendo e o dando a nós. A mensagem do Evangelho do Reino, que é o conteúdo deste título de propriedade. E é assim como nós, neste último dia, recebemos a Cristo, a árvore da vida, e comemos dele. Lembrem-se que ele é a árvore da vida. Cristo em sua primeira vinda e Cristo em sua segunda vinda é a árvore da vida. E ele esteve no jardim do Éden, em seu corpo teofânico, mas em sua primeira vinda esteve em carne humana. E em sua segunda vinda estaria em carne humana, em seu anjo mensageiro, manifestado para nos dar este título de propriedade, sendo falado, sendo pregado e recebido por cada um de nós. E assim comemos a Cristo,
a árvore da vida e o seu fruto neste último dia. Sendo assim, estamos comendo da árvore da vida, para sermos restaurados à vida eterna, para ter um corpo restaurado à vida eterna, um corpo eterno, e para assim viver por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e reinar com Cristo por 1000 anos, e logo por toda a eternidade. Vejam como Cristo vem no último dia. Vem, conforme Apocalipse capítulo 10, como o anjo forte, e vem em Apocalipse 19, como o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19, o qual tem um nome escrito que ninguém conhecia. Vejamos. Vejam, as pessoas se perguntam, bom, e que nome teria esta árvore da vida? Porque todo mundo gostaria de buscar para saber se é uma árvore de maçãs, ou uma árvore de melões, ou abricó, para comer dele e viver eternamente. Vocês sabem qual é o nome dessa árvore? Jesus. Jesus Cristo, nosso Salvador. Vejam vocês, é o nome desta árvore, a qual se fez carne, e ali estava, 2000 anos atrás, a árvore da vida, a qual havia estado no jardim do Éden. Por isso ele dizia, antes que Abraão existisse, eu sou. Tinha estado no jardim do Éden, em seu corpo teofânico. E agora, vejam vocês, para a sua segunda vinda, para a vinda da árvore da vida, em carne humana no último dia, vejam vocês como também a árvore da ciência do bem e do mal tem estado manifestada. Vejam, a árvore da vida vem em Apocalipse 19, em um cavalo branco, como a neve. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso está no livro dos selos em espanhol, página 256. É a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestada em carne humana em seu anjo mensageiro. É a vinda da árvore da vida do último dia, para nos dar o título de propriedade para nossa restauração, a vida eterna. E para nós comermos da árvore da vida, comer do fruto da árvore da vida, comermos esse título de propriedade. E agora, o anticristo, por outro lado, o encontramos através das diferentes etapas, suas diferentes etapas. O encontramos primeiramente manifestado em um cavalo. Vejam vocês, no capítulo 6 do Apocalipse diz, quando estes selos foram abertos, vi quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi a um dos 4 seres viventes dizer como voz de trovão, vem e olha. E eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que o montava tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vencendo, e para vencer. Este é o anticristo, este é o diabo manifestado. No anticristo é aí onde essa doutrina aparece, e então se fará carne em um homem. Mais adiante. Então, no capítulo 6, versículo 3 em diante, encontramos o anticristo novamente, mudando o seu cavalo, mudando de cor. Aqui o encontramos sobre um cavalo branco. Então, no capítulo 6, versículo 3 em diante, diz, e quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem e olha, e saiu outro cavalo vermelho. E o que o montava lhe foi dado poder para tirar a paz da terra, de tirar da terra a paz, e que se matassem uns aos outros, e se lhe deu uma grande espada. Aí temos novamente o anticristo, a árvore da ciência do bem e do mal, que é o diabo manifestado em suas diferentes etapas.
Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente que dizia: vem, olha. E eu olhei, e eis um cavalo preto, e o que o montava tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz em meio aos 4 seres viventes que dizia: 2 medidas de trigo por 1 denário, e 6 medidas de cevada por 1 denário. Mas não danifiqueis o azeite nem o vinho. Ou seja, não danifiqueis aos meus escolhidos, os quais têm o azeite, ou seja, têm o Espírito Santo, e têm o vinho, têm o estímulo da revelação divina, correspondente à sua era. Quando abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente que dizia: vem, olha, ou vem ver. Eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que o montava tinha por nome Morte, e o Hades o seguia. Aqui vejam vocês, na 4ª manifestação da árvore da ciência do bem e do mal, do diabo, encontramos que tem por nome Morte, e o inferno o seguia, o Hades o seguia. Ele foi dado poder sobre a 4ª parte da terra para matar com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Agora temos visto essas 4 manifestações da árvore da ciência do bem e do mal através da história do cristianismo. E vejam vocês como a igreja que nasceu no dia de Pentecostes foi contaminada ali. Mas sempre houve um pequeno grupo de escolhidos que permaneceu fiel a Jesus Cristo. E agora, para o último dia, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, que de um pequeno grupo, Deus apresenta uma noiva a Cristo. E através dessa noiva, a qual não cairá, todas as coisas prometidas para o último dia serão cumpridas. E Cristo atuará em meio a essa noiva escolhida. E essa noiva estará comendo da árvore da vida. Estará comendo a palavra de vida eterna de Cristo. Estará recebendo a palavra de Cristo neste tempo final. E através dela, Cristo estará manifestado. E vejam o que estará acontecendo em meio a esta noiva, desta igreja, na página 368, do livro de Selos em espanhol, diz, tudo está contaminado, o mundo, toda a natureza. Deus tenha misericórdia. O mundo inteiro está com dores de parto. O mundo está fazendo o esforço, está em angústias, como disse Isaías. Mas por quê? É que está tentando dar à luz a um mundo novo para o milênio, onde não existirá o pecado. Está tentando dar à luz a um mundo novo, para um povo novo, que não pecará, nem o corromperá. Correto? Tudo está em angústias. Por isso, nós também estamos em angústias. A noiva está em angústia para dar à luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este 6º selo dá lugar a tudo isso. Oh, irmão, será um tempo quando acontecerão todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas, como aqui estamos escutando que está tendo nesses dias aqui em uma ilha perto.
E nisto a terra se renovará. A lava vulcânica brotará do centro da terra, e então se regará por todos os lados, enquanto a terra vai girando. E lhes asseguro isto: em um destes amanhecer, quando Jesus e sua noiva virem novamente da terra, encontrarão um paraíso de Deus tão perfeito. Os guerreiros da batalha da fé caminharão por tudo isso juntamente com os seus amigos e os seus entes queridos. Se ouvirão por todos os lados os doces cânticos das hostes celestiais. Então ele dirá: ó, bom servo e fiel, entrai, pois, no gozo do teu Senhor, que foi preparado para ti, desde lá antes que Eva, pelo pecado, lançasse a perder este assunto. Amém. Sim, Senhor. O sexto selo fará algo. Certamente o mundo inteiro está em angústias e dor, ansiosos para verem a era do milênio. Bom, temos visto todas estas coisas que foram faladas. E agora, vejam vocês como que estaria a árvore da vida em meio à igreja de Jesus Cristo, neste último dia, nos dando seu fruto, sua palavra, correspondente a este último dia. E nós comendo da árvore da vida de Cristo, porque para a árvore da vida nos dar do seu fruto tem que estar manifestada como? Em carne humana. E agora temos visto aonde nos encontramos este último dia, comendo da árvore da vida. Temos visto este mistério da árvore da vida e da árvore da ciência, do bem e do mal. E até aqui nada mais é suficiente para chegarmos, porque nós teríamos que utilizar muito tempo. Como será no milênio e então como será na eternidade? Qualquer pessoa pode pensar que quando se fala da árvore da vida, lá no milênio ou na eternidade, ou em Gênesis, se está falando de uma árvore literal, mas a árvore da vida representa a Jesus Cristo. A árvore da vida é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo em sua primeira vinda e Jesus Cristo em sua segunda vinda é a árvore da vida. Para mim foi um privilégio muito grande estar com vocês nesta tarde, lhes dando testemunho da árvore da vida e da árvore da ciência do bem e do mal. E nós temos visto onde estamos neste último dia. Estamos comendo da árvore da vida, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vem à sua igreja para que nós possamos comer dele e assim ser restaurados à vida eterna. Que as bênçãos de Jesus Cristo, a árvore da vida, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E nos dê todos os dias da nossa vida a comer dele, até que todos sejamos transformados. E regressemos à vida eterna com Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Muito obrigado por vossa amável atenção. E adiante, comendo do quê? Da árvore da vida. Comer da árvore da ciência do bem e do mal, vocês já viram que isso é comer dogmas, credos e tradições humanas. Este é o fruto da árvore da ciência, do bem e do mal. E vejam vocês como, neste último dia, temos o privilégio de estar comendo da árvore da vida
que é Cristo, manifestado neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, porque estamos comendo da sua palavra, que é o fruto de Cristo, a árvore da vida. E aonde está? Os que estariam comendo da árvore da vida no último dia? Aqui estamos. Aqui estamos em Água Doce, República Mexicana, e em diferentes lugares da República Mexicana, e em diferentes lugares da América Latina e do Caribe, comendo da árvore da vida. Jesus Cristo, a árvore da vida, Jesus Cristo, manifestado neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, a árvore da vida, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos sejamos transformados e raptados e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus os abençoe e lhes guarde a todos. Muito obrigado.